não sou eu. Aí ele falou assim, não, é você, e o El estaria à frente da ministração dos louvores. Aí eu, amém. E aí, ele não tinha me dado nenhum tema, e no dia que acho que a Sueli foi a que colocou esse louvor, Graças Dou, e na hora, aquilo queimou no meu coração, e eu levei para a semana. E eu fiquei, graças dou, o que eu vou dar graças, né? E aí o Senhor foi trabalhando, eu falei, Senhor, então o Senhor confirma o que o Senhor quer tratar com o teu povo. E aí o Senhor me deu também um versículo, que está lá em Efésios 5:31. E quando eu li o versículo, eu pensei, meu Deus, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas aí, conforme eu fui ouvindo o louvor, e conforme eu fui lendo a palavra, o Senhor foi trazendo luz à minha mente e foi me dando a direção. E hoje, por coincidência, o El estava jejuando, né? E ele foi ler a palavra e ele falou que esse mesmo versículo tem lá em Gênesis. Você lembra o capítulo? Gênesis 2. Ele vai confirmar lá o versículo, mas é basicamente a mesma coisa. O contexto é diferente, mas o versículo ele é praticamente igual. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Eu fui buscar na internet, né, o significado de família. E lá no Google diz que família é pessoas do mesmo grau de parentesco, né, que convivem no mesmo ambiente. E aí eu pensei comigo, uma pessoa só constitui família? Se eu decidir viajar para bem longe, para morar só, eu posso ser denominada uma família? Para ser uma família precisa no mínimo de 2 pessoas, né? No caso aqui, o Senhor me levou a pensar no casamento, né? Lá no princípio, quando a gente, né, sonha com o casamento, a gente anseia pelo casamento, enquanto solteiros. E aí o Senhor coloca uma pessoa na nossa vida, a gente decide casar, constituir um lar, uma família. E casamos, né? E no dia que nós casamos, no dia da cerimônia lá, perante os pastores e todos os amigos, familiares, a gente faz muitas promessas, né? Eu me lembro de algumas, quem for lembrando, tá? Que eu prometia ser fiel na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, até que... Na alegria é fácil você ser fiel, né? Você está bem, está feliz, as coisas estão caminhando, é fácil ser fiel na alegria. Mas e na tristeza? Né? Quando vem a tristeza, e a tristeza ela vem, irmãos, ela vem e vem muitas vezes, mas você continuar ali, do lado da pessoa que você escolheu caminhar, na tristeza, não é fácil. Seja qual for a tristeza, às vezes a tristeza de uns é a perca de um familiar, né? A gente nunca sabe, né? Perde um pai, uma mãe, perde filho, às vezes perde um tio, um amigo, e aí você tem que estar ali do lado da pessoa que você escolheu caminhar na tristeza. E às vezes a tristeza da pessoa não é um dia, 2, dependendo do temperamento da pessoa, pode durar semanas, meses, anos, né? A gente não conhece todos, mas a cada dia a pessoa vai levando aquela tristeza para si. E não é fácil você estar do lado da pessoa, né? Você chegar em casa, a pessoa está ali prostrada, né? Sem querer, às vezes, comer, beber, sem querer partilhar com você os dias. Mas lá naquele dia, a gente fez a promessa de estar ao lado do esposo, da esposa, na alegria e na tristeza. E fizemos também a promessa de ficar ao lado dele na saúde e na doença. Eu acho que uma das coisas que mais abala um casamento é a doença, né? A gente está com saúde, a gente não para. A gente trabalha, a gente cuida, a gente corre, vai, faz, acontece. Agora, quando a doença chega, e ela chega, e existem doenças e doenças, né? Tem aquela doença, uma leve dor de cabeça, logo toma um remedinho, passa. Mas existe aquela doença que ela se estende por dias e dias, e meses, anos. Então,
existem doenças e doenças. E quantos aqui estavam preparados para fazer essa promessa de permanecer na doença? Porque na saúde é fácil. Os dois têm tudo para dar certo na saúde. Se eu estou com saúde, eu posso passear, eu posso viajar, eu posso bater perna, eu vou aonde eu quero com o meu marido. Mas e na doença? Está disposto a abrir mão? Às vezes é abrir mão para estar ali, cuidando. A gente passou por um período de doença, né? E quando eu estava doente, eu não tinha condições de levantar da cama para lavar uma louça. Olha, quantos maridos ou quantas esposas conseguem fazer o sacrifício de, às vezes, trabalhar um dia inteiro e aí chegar em casa, sua esposa está lá prostrada na cama, sem ter condições de passar uma vassoura na casa, fazer uma janta, e aí ainda chegar feliz e ir lá cuidar da pessoa que está acamada. Às vezes uma cirurgia, né? Que nem os pastores passaram por cirurgia há pouco tempo, e aí você tem que cuidar de todas as demandas, mais da pessoa que está acamada. Na hora que a gente casa, a gente não pensa, pelo menos eu, sendo bem sincera, eu não pensei nessa parte do casamento. Né? Eu pensei sim, que haveria doenças, mas a gente nunca pensa no mais grave da coisa. A gente pensa só naquilo que está no básico. Uma dor de cabeça, uma cólica, uma unha encravada, uma coisa pouca. Mas quando vem a doença grave, aquela que você fica prostrado, o marido ou a esposa tem que estar ali, porque ele fez a promessa de estar do seu lado na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. Eu, enquanto esposa, graças a Deus, não passei por necessidades de ou ele estar desempregado, né? Mas enquanto filha, eu e meus irmãos, a gente passou por um período, quando a gente era criança, de minha mãe estar em casa, ela abriu o armário e só ter arroz e sal para dar para a gente comer. Então, ela cozinhou o arroz com sal e foi o alimento. Graças a Deus, a gente nunca passou mais por isso. Mas, quantos casais, às vezes, no meio do caminho, perde o emprego, e aí você só tem aquela pessoa do seu lado para te amparar, né? Por mais que tenha os pais, né, os familiares, o marido e a esposa é que vai estar ali, para te dar a mão. E muitas das vezes, na hora que o marido perde o emprego, que é mais difícil para eles do que para a esposa, né? Porque eu vejo muito isso nos meus irmãos, no meu marido, e alguns amigos do meu convívio, que para o homem é questão de impotência ele chegar e não ter o que dar para a família, né? Eu vejo que é muito difícil para eles aceitarem tirar a esposa de dentro de casa, às vezes a casa onde às vezes ela nem tinha tanto luxo, mas tirar ela de lá, levar para ele, trazer para ele e chegar ali e ele falar assim, meu Deus, eu tirei ela de lá e agora ela está aqui, passando necessidade comigo. Mas ela também fez uma promessa. Ela fez a promessa de continuar do seu lado na riqueza e na pobreza. Não é fácil, mas se você fez a promessa, essa promessa tem que ser cumprida. Tá? Não é fácil para a gente, às vezes, abrir mão das coisas, né, do que a gente deseja, dos nossos sonhos. Mas se foi feita uma promessa, a gente tem que levá-la a sério até o fim, porque Deus, quando Ele faz a promessa, Ele também leva a sério até o fim. O pastor fala muito isso, e eu aprendi e entendo hoje que quando a gente casa, a gente não casa para ser feliz, a gente casa para fazer o nosso parceiro feliz. E quando ele diz isso, eu não consegui entender, mas se a gente parar para analisar profundamente, quando eu casei para fazer o El feliz, eu casei na intenção de, às vezes, abrir mão de muitas coisas que eu desejava no meu individual para priorizar os sonhos dele também. E a gente vive num mundo que é muito egoísta. É um mundo que busca muito eu. Que nem o pastor Luiz falava, comendo eu, o meu burrinho que se vire. Então, nesse mundo que é muito egoísta, a gente não está acostumado mais a dividir, a deixar certas coisas pelo outro. Mas num casamento, numa união, numa família, a gente mais abre mão dos nossos sonhos pelo outro do que concretiza os nossos sonhos individuais. Quando decidimos construir uma família, o primeiro mandamento, a primeira coisa que Deus fala é o quê? Que a gente tem que sair da nossa casa, né?
Você vai sair da sua casa, vai sair da casa dos seus pais, aquele conforto de você não ter que, né, se preocupar com a louça para lavar, a janta para fazer, né, aquela faxina, né, as obrigações que você tem dentro da sua casa. Porque enquanto a gente está na casa dos nossos pais, eu e meus irmãos, infelizmente, a gente não pôde provar disso por muito tempo. Né? Muito cedo a gente deve acabar assumindo as responsabilidades de cuidar de uma casa. Mas, para aqueles que têm o privilégio de conviver com os pais e só sair da casa dos pais para casar, desfruta muito disso. Eu trabalho e estudo, eu não tenho obrigação de chegar em casa e fazer a janta. Às vezes chega, a comida está até no prato. Tem uns que têm esses luxos. Chega, no final de semana, é para descansar, porque o pai e a mãe estão cuidando de fazer os afazeres da casa. Mas quando a gente decide construir uma família, a primeira coisa que a gente abre mão é desse luxo. Agora não tem mais o papai e a mamãe para cozinhar. Se você quiser comida feita, vá para o fogão fazer. Eu acho que o Neemias, logo que casou, ele colocou no Instagram, ele falou assim, a vida adulta chegou. A semana passada estava eu na casa dos meus pais discutindo qual o sabor da pizza que eu ia comer, e hoje estou eu aqui perguntando para a esposa qual carne que ela quer que compre para fazer a janta. Então ele falou assim, a realidade chega para todo mundo. Então, assim, a primeira decisão que a gente toma quando a gente casa, a primeira coisa que a gente faz quando a gente casa é abrir mão de certos luxos para conviver com a pessoa que a gente escolheu para caminhar. E as dificuldades, elas nunca vão parar. Né? A gente sempre vai passar por alguma luta, alguma provação. As minhas lutas dentro da minha casa é diferente das que os irmãos passam na casa de vocês, mas todos nós temos a nossa porção de lutas. Mas desistir nunca é uma opção. Quando a gente decidiu casar, construir a nossa família, o desistir não é uma opção. A gente tem que lutar sempre. Nas situações mais adversas, nas situações mais complicadas, a gente tem que lutar sempre. Porque sempre vale a pena lutar pela família. Eu não sei quantos irmãos aqui cresceram em berço evangélico, né? Mas para aqueles que não cresceu, que veio do mundo, e eu me coloco nesse grupo, eu sei o caminho que eu trilhei enquanto eu estava lá fora, né? Quanta vergonha eu fiz os meus irmãos passar, quanto nervoso. Mas eu falava essa semana passada, acho que com as irmãs da oração, eu peço a Deus que Ele nunca me deixe esquecer de onde eu saí, porque eu vou me lembrar de nunca mais voltar por aquele caminho. Então, se você passa por dificuldades, todo mundo passa, mas desistir não é uma opção. A opção é seguir em frente, lutar sempre e confiar no Deus que colocou essa pessoa do seu lado. Eu acho que uma das maiores decisões que a gente toma na vida é a de se casar com a pessoa certa. Porque se você tem a pessoa certa do seu lado, irmãos, tudo fica mais fácil. Sabe? Não que não haverá lutas, dificuldades, mas se você está com a pessoa certa do seu lado, aquela pessoa que Deus colocou no seu caminho, tudo fica mais fácil. Até os dias mais amargos fica fácil de passar, porque você está com a pessoa certa do seu lado. Quando eu conheci o El, ele também não era da igreja, já fazia um tempo que eu já tinha me convertido, né, para a glória de Deus, mas ele não. Eu conheci ele através da Fernanda, que conhecia o irmão dele, o Anderson, né, que frequentou a igreja aqui por um tempo. E eu lembro que, logo que eu conheci ele, eu falei a seguinte frase para ele. Ele foi lá na farmácia me ver, né, e aí eu falei para ele, olha, eu sou da igreja, né, eu sou convertida, eu sou cristã, e eu gostaria que você conhecesse esse Deus que eu sirvo, porque se você quiser, a gente pode trilhar um caminho juntos, mas se você não estiver disposto, eu também não quero. E isso é princípio. A gente, para seguir uma vida com Deus, existem princípios que são inegociáveis, e um deles é o Senhor. O Senhor nunca pode estar em segundo, terceiro e quarto lugar. Ele tem que estar sempre em primeiro lugar nas nossas vidas. Quando colocamos o Senhor em primeiro lugar, as demais coisas, Ele vai acrescentar. Eu falo isso porque talvez se naquela hora eu tivesse com vergonha ou receio de impor isso a Ele, talvez a gente não estivesse junto hoje. Ou talvez estivéssemos juntos, mas não da mesma forma. Mas naquele dia que eu falei isso para ele, ele quis conhecer esse Deus que eu já servia, e ele começou a vir à igreja, e hoje, para a glória de Deus, ele está aqui,
louvando ao Senhor já faz bastante tempo, já fomos líderes dos jovens por um bom tempo. Então, às vezes, a escolha de você colocar o Senhor em primeiro lugar é o que te vai trazer mais frutos, os melhores frutos. Olha, eu não sei como os pastores conseguem estar aqui todo fim de semana. É só Deus na causa. Uma das maiores orações que eu faço ao Senhor é pedindo para que Ele também esteja no centro da minha vida, mas não basta o Senhor só estar no centro da minha vida. Eu também desejo que Ele me coloque no centro da vontade dEle. Porque se Deus estiver no centro das nossas vidas, todo o que estiver em volta, Ele vai conduzir. E se nós estivermos no centro da vontade do Senhor, a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Então, a gente busque viver, estar sempre no centro da vontade do Senhor. Todas as coisas que você for fazer, todos os lugares em que você for ir, se o Senhor estiver no centro, as coisas serão boas, porque o Senhor é bom. Hoje, o tema do culto é graças dou. E aí, durante essa semana, eu fiquei pensando, Senhor, tem tantas pessoas que estão na igreja e a família não está, né? Às vezes o esposo, um filho, não está participando desse momento com você. Mas ainda assim, dê graças, porque você está aqui. E você pode buscar por essa pessoa que está lá. De nós três, o primeiro a se converter foi o Marcos, né? Eu não sei quanto tempo ele orou pela minha vida e pela vida do Henrique, mas ele orou. E um dia, o Senhor se inclinou do altar dele e ouviu a oração e atendeu ao clamor que ele fazia pela minha vida e pela vida do Henrique. Depois eu vim, e depois de um tempo o Henrique. Então, eu não sei quanto tempo você tem buscado, irmão, por alguém no seu lar, né, na família no geral, avô, avó, tios, primos, mas confia na promessa que Deus tem, né? Os louvores que a gente cantou aqui falando das promessas, não é só para quem estava aqui em cima. Se você está aqui, essa promessa é para você também. Se você crê nesse Deus, essa promessa é para você, é para sua família, é para o esposo, é para os filhos, mas a gente precisa crer. A gente precisa crer e precisa confiar que o mesmo Deus que agiu na sua vida para você estar aqui, é o que vai agir na sua família, na sua casa. Porque se Ele tem um plano para a minha família, é através da minha vida. O El falou que da família, na casa dele, ele foi o único a se converter, né? O Anderson veio, se batizou, mas no meio do caminho largou a fé. Mas ele permaneceu. Mas se ele está aqui, ele pode buscar pela mãe dele, ele pode buscar pelo pai, ele pode buscar pelos irmãos, pode buscar pela tia, porque basta uma lâmpada acesa, ela é capaz de iluminar o lugar que ela estiver. Então, se a sua lâmpada estiver acesa, você pode iluminar onde você estiver, porque Deus vai usar a sua vida, e às vezes não é usar no muito falar, porque às vezes a gente falando, que nem na família dele é difícil a gente falar, viu? Porque eles são espíritas, eles não aceitam, eles falam que você tem que respeitar a nossa religião. Então, tudo se a gente for falar, vira uma discussão. Então, para evitar a discussão, a gente fica quieto. Mas um bom testemunho, irmão, ele faz grandes coisas. A gente não precisa brigar, a gente precisa discutir, a gente não precisa virar a cara, mas um bom testemunho, você saber entrar e você saber sair, isso vai dizer muitas coisas. E eu falo isso também por conta da farmácia. Na farmácia, quando eu entrei lá, trabalhei lá 19 anos, tem cerca de 2 meses que eu pedi para sair, estava muito difícil de trabalhar, por questão de horário mesmo, eu não aguentava mais a carga horária, eu trabalhava na parte da tarde das 2 às 10, de sábado das 7 às 9,
das 2 às 9, de sábado das 7 às 9, domingo das 8 às 6. Trabalhei 1 ano nesse horário e falei para o Senhor, que já não queria mais. Aí, quando mudou para esse horário, foi que eu falei, Senhor, não dá mais, eu já não conseguia ser participante nas coisas aqui da igreja, e eu sentia muita falta de participar nas coisas aqui na igreja. O El está aí que não me deixa mentir, meus irmãos. Então, eu sentia muita falta de estar aqui, no convívio da igreja. E aí, quando eu entrei lá, há 19 anos atrás, eu era a única cristã. O restante, todos os outros eram católicos, espíritas, né? E eu nunca precisei pegar a Bíblia e ficar encucando na cabeça de ninguém. Mas uma das coisas que sempre me falaram, que a minha conduta dizia muito. A minha forma de agir, o meu modo de falar dizia muito. As pessoas tinham vergonha de falar palavrão na minha frente. Não porque eu recriminava, eu nunca recriminei. Se eu não concordo, eu simplesmente saía. Com quem eu tinha mais intimidade, eu chamava atenção. Porque eu falei assim, eu não sou obrigada, na minha casa eu não vivo isso, não é aqui que eu sou obrigada. Mas as pessoas tinham vergonha de certas coisas, de falar as bobagens que geralmente se fala no ambiente de trabalho. Quando se junta muito homem ou muita mulher, não tem jeito, as pessoas acabam se excedendo nas brincadeiras. Mas lá, para a glória de Deus, as pessoas me respeitavam muito nesse sentido. Então, eu nunca precisei brigar, chamar atenção, ficar, você tem que... Não. Mas o meu testemunho, para a glória de Deus, sempre falou muito. E quando eu saí de lá, o meu ex-patrão falou assim para mim, Dai, você, em 19 anos aqui dentro, você nunca mudou. A gente vê que o amor que você tem por tudo que você faz, tanto aqui na farmácia quanto na igreja, a dedicação que você tem. Essa mesma dedicação você leva para a sua casa, para a sua família. Então, o seu testemunho é o que vai dizer muito sobre o alcance que Deus vai ter na sua casa, na sua família. Então, às vezes, a gente quer muito falar, porque bater no peito e dizer, o meu Deus, mas o nosso Deus, ele fala muito de amor. Ele não fala que a gente tem que sair brigando, dando porrada em todo mundo, você tem que aceitar Jesus, mas ele fala de amor, é pelo amor, é pela graça que o Senhor alcança as pessoas. Então, toda vez que a gente buscar por um familiar, às vezes não vale a pena brigar, às vezes não, nunca vale a pena brigar, porque isso, ao invés de a gente se achegar e a pessoa se achegar, a gente acaba afastando. Então, o nosso testemunho, às vezes, vai contar muito mais do que a gente está falando. Então, quando o El diz que a família dele, nenhum deles se converteu, realmente, nenhum deles aceitou Jesus verdadeiramente. Mas ele é a luz que Deus colocou ali, na família dele. E através da vida dele, através da minha vida, do nosso testemunho, a gente pode alcançar a família dele, e no tempo certo o Senhor vai fazer a obra. Eu coloquei aqui alguns exemplos. Conforme eu for falando, eu gostaria que quem eu falar se levante. Primeiro os pastores. Nesse exato momento, instante. A pastora Rita, há um tempo atrás, ela veio me contar o testemunho dela. Ela já contou aqui na igreja, mas por algum motivo eu não ouvi. Mas quando eu saí da farmácia, eu fui conversar com ela, ela veio me perguntar o que eu estava achando de estar em casa, né? E eu nunca tive essa experiência de ser dona de casa, viu, gente? Lá em casa, quem cozinhava era o meu marido. Eu cozinhava em dias específicos. Ou quando ele estava doente, ou porque ele tinha algum compromisso, aí eu ia para a cozinha. Mas o dia a dia era com ele. De segunda a segunda, ele que cozinhava. E aí, agora eu estou em casa. Agora eu sou dona de casa. E eu estou gostando dessa vida de dona de casa. E aí, no dia que eu conversei com a pastora, ela me contou o testemunho dela, de quando ela casou com o pastor, né? Que o pastor chamou ela para conversar e falou para ela ficar em casa, cuidar da casa, cuidar da Gi e cuidar dos pais do Senhor, né? Na época. E ela aceitou. Só que, quando ela aceitou, ela conversou com ele e falou, me corrija se eu estiver errada, tá? Que ele não tinha condições, naquele momento, de prover a casa, né? As condições eram limitadas, a renda dela fazia parte para poder manter a casa. E ela falou, então eu vou orar.
Eu vou orar e Deus vai abençoar para o meu marido conseguir prover as coisas dentro de casa. E assim ela fez. O pastor orou, 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 calejou os ouvidos de Deus, de tanto orar, até que Deus foi abençoando a vida do pastor. E ele fala que tudo que ele conquistou até hoje foi regado nas orações da pastora Rita. Eu não sei quais eram os sonhos da pastora, né? Às vezes a gente estuda, tem uma carreira, tem um sonho de conquistar algo. Eu não sei se esse era o desejo do coração da pastora, de conquistar uma carreira, né, crescer, não sei. Mas ela abriu mão dessa carreira, desse trabalho, porque ela viu a necessidade que o pastor apresentou para ela cuidar do lar. Ela abriu mão do individual dela para ser parceira no pastor. E eu acho que não teve um dia de arrependimento. Não teve um dia de arrependimento. Pode sentar. O Wilson e a Elza Maria. A Elza fugiu. Desceu? O Wilson, por favor. Então, eu vou falar o outro casal, depois, quando ela voltar, eu cito vocês. Thaís e Tiago. Lá, no começo da pregação, eu falei das promessas, né? E falei da questão da dor. Eu acho que uma das maiores dores que um casal pode passar é a perca de um filho. Eu não sei para quem dói mais, tá? A gente não está aqui para medir a dor de ninguém. Mas eu sei que, enquanto mulher, a gente se sente impotente, porque o bebê, quem carrega é a mãe. E naquele momento, quando Deus recolhe aquela criança que os pais estavam desejosos, sonhavam, é difícil. Mas, foi o que eu falei, quando você escolhe a pessoa certa para estar do seu lado, tudo se torna mais fácil. Eu não sei a dor que o Tiago sentiu em perder o filho, mas eu sei que ele sentiu dor. Mas ele permaneceu ao lado da esposa dele. Em outros momentos também, quando o Tiago se acidentou, né? Quem cuidou? A gente pode contar com os nossos pais, mas a primeira pessoa que está do nosso lado é o nosso esposo ou a nossa esposa. Então, ele pode contar com ela no momento de dor, em que ele se acidentou. Quando você saiu do emprego, né? Quem estava do lado? Quem não deixou a peteca cair? Então, uma boa escolha, irmãos. A boa escolha de um esposo, de uma esposa, torna os dias mais amargos mais fácil. Pode sentar. Eu escolhi também o Marcos e a Cleide. O Marcos, como eu já disse, ele foi o primeiro de nós três a vir à igreja, né? A se converter e a trilhar o caminho do Senhor. E o Senhor deu a ele a Cleidinha, né? Eu falo para todo mundo que assim, o Senhor não deu boas esposas para os meus irmãos. Ele me deu excelentes cunhadas. E quando a Cleide casou com o Marcos, o Henrique ainda era solteiro, já tinha casado. E teve uma época que o Henrique começou a estudar. E ele não tinha tempo para fazer comida em casa, né? Ele estava estudando, então não tinha tempo. E aí a Cleide se dispôs a, todos os dias, preparar uma marmitinha para o Marcos entregar para o Henrique, para ele poder ter o que comer quando chegasse da escola. Então, uma boa esposa, ela abençoou o marido e a família do marido. Pode sentar. Henrique e Fernanda. Até tu. A Fernanda sempre teve o sonho de casar, né? Entrar de noiva, né? Aquela coisa toda. Só que eles escolheram uma data bem difícil para casar. Foi no rodamuinho da pandemia. Quando a gente vai casar, são duas etapas. A primeira é o civil, que a gente desembolsa uma grana, e você tem um prazo para cumprir no civil. O religioso, né, a cerimônia, você pode fazer quando você quiser. Porém, o civil, ela tem um prazo. Eu não lembro se é nos 60 ou 90 dias, mas tem um prazo.
Passado esse prazo, você perde o dinheiro investido e tem que remarcar uma nova data. E eles tinham a intenção de casar, e o pastor, ele é celebrante, né, pastor? Pode fazer tanto o civil quanto a cerimônia em si. E eles tinham pago essa taxa. Então, eles tinham um prazo a cumprir. Não dava para esperar muito tempo. E no meio da pandemia, tudo fechou. Não ia ter mais festa, não ia ter mais nada. E aí, um dia, ela conversando com o Henrique falou para ela que 5 pessoas era suficiente para acontecer o casamento. E ela não queria, porque ela sonhou com o casamento, com a festa, entrar de noiva. Acho que um dos maiores sonhos de uma mulher é poder entrar de noiva. E ela queria, e acima de tudo, porque Deus tinha feito uma promessa para ela. Deus já havia prometido que ela ia, sim, casar, se vestir de noiva, do jeitinho que ela sempre quis. Mas veio a pandemia. E aí, como que faz? Diante da situação, ela poderia ter desistido, porque ela queria a festa também. Ela queria a festa, ela sonhou com a festa, ela lutou, ela trabalhou, ela ralou, eles, no caso, ralaram para poder conseguir a festa. E o que ela mais desejava não aconteceu naquele dia. Mas numa conversa com o Henrique, ela optou por abrir mão dessa festa e fazer a cerimônia no civil, porque o mais importante naquele momento não era a festa. Naquele momento, o mais importante era estar do lado da pessoa que ela escolheu caminhar. No caso, meu irmão. Pode sentar. Wilson e Elza. Eu conheço eles há muito tempo. Desde que eu comecei a minha igreja, eles foram os primeiros a se achegar, que eu me acheguei, por conta até mesmo da Fernanda, que sempre foi muito amiga. E eles passaram por um período que toda a igreja conhece, um período de turbulência, já faz mais de 10 anos, porque eu lembro que eu ainda era solteira, vou fazer 13 de casada, então já tem mais de 10 anos. E eles passaram por um período de turbulência. E uma situação, irmãos, que eu não sei se eu passando por essa situação eu teria a mesma atitude. Mas a Elza não abriu mão do casamento dela. Ela batalhou. Ela buscou. Eu não sei as críticas que ela pode ter ouvido no meio do caminho, porque o que ela perdoou para muitos é imperdoável. Para muitos é imperdoável. Mas ela perdoou. As filhas, algumas filhas nem queriam. Algumas filhas não queriam que ela perdoasse, não queria que ela aceitasse o Wilson de volta. Mas ela acreditou na promessa que Deus tinha feito. Ela acreditou na promessa que Deus tinha feito, que Deus traria o marido dela de volta. E ela não desistiu. E depois disso, já se passaram mais de 10 anos. E hoje eles podem ver os filhos casados, cada uma delas construindo o seu lar. Talvez se ela tivesse desistido lá atrás, não tivesse olhado para frente, não tivesse olhado para Cristo, ela não poderia viver. Eles, como casal, poderiam viver separados, cada um na sua casa, mas como casal eles não veriam os filhos dos filhos. Então, eles são exemplos. Davi e Sueli. Mais uma vez falando sobre as doenças, Eu não sei há quanto tempo a Sueli e o Davi têm lutado com as doenças em família. Quando a doença é dentro da sua casa, é meio que uma obrigação você cuidar. Agora, quando é com os parentes, do outro, ainda mais do outro lado, se é com os meus parentes, é uma situação, mas quando é os parentes do meu marido, é outra situação. E eu nunca vi nem o Davi, nem a Sueli brigados um com o outro, de mau humor. Pelo contrário, eu sento ali atrás dele e às vezes o Davi está sentadinho ali, eu só vejo ele assim nas costas da Sueli, fazendo um carinho, fazendo um cafuné. E eles passaram, e ainda passam por muitas provações, Ela deu o testemunho dela agora há pouco. Mas há quantos anos eles têm lutado com a enfermidade na família? Começou com o pai, a irmã, aí a mãe, e eles permanecem ali,
para a glória do Senhor, firmes e fortes, buscando juntos a solução dos problemas. Eu acho que uma das pessoas que a Sueli mais pôde contar nesses últimos anos foi com Davi. Né? Pelo que eu acompanho, ele ia com ela levar a mãe no médico, com a mãe ao médico, ia com a irmã. É lá que a sua irmã fazia o tratamento de CESP, longe, irmãos, longe toda a vida. É um dia que se perde para ir e voltar. E ele sempre abriu mão de fazer algo por ele, para cuidar da família da Su, e à mesma medida, ela também abre mão das coisas dela por ele. Então, uma boa escolha de um esposo, de uma esposa, torna os dias mais leves. Pode sentar. O próximo casal que eu vou falar não eram casados, agora são. Mas o Johnny e a Amy. Quando a gente casa, depois de casados, a gente meio que tem uma obrigação, né? Eu tenho como esposa, se eu quero ver o meu lar abençoado, eu tenho que buscar pelo meu marido. Eu tenho que orar por ele, tenho que jejuar por ele. Então, como esposa, essa é a minha obrigação. Mas enquanto namorados, enquanto noivos, eu tenho essa obrigação? Será que eu tenho? Ou eu posso deixar Deus? Eu acompanho o Johnny e a Amy há muitos anos, né? Eles namoraram durante muito tempo, e durante muito tempo eu pude acompanhar a história deles por ela vir conversar comigo, né? Em algumas situações que ela passava, ela veio conversar comigo. Irmãos, eu estou para dizer para vocês que eu nunca vi uma moça fazer por um moço tantas coisas que ela fez pela vida do Johnny. Nem uma esposa. O que a Amy fez pela vida do Johnny, muita esposa não faz. E eu já falei isso para ela. O Johnny, a gente conhece a história dele, né? Ele já passou por muitos maus bocados. Mas eu vejo nele que ele nunca abandonou a igreja. Por mais difícil que tenha sido, e eu sei que é difícil, porque ele caminhou muito tempo sozinho. Muito tempo ele caminhou sozinho, mas ele nunca deixou a Cristo. Ele tem o temperamento dele, hoje ele está mais mansinho, né? Está mais tranquilinho, mas ele era muito bravo, qualquer coisa deixava ele bravo. Mas mesmo assim ele permaneceu no Senhor. E a Amy sempre buscou pela vida dele, sempre ela buscou pela vida dele. E Deus honrou. Deus honrou o desejo do coração dela. E hoje eles estão aí, 1 ano e meio? 1 ano e meio de casados. Bebês ainda, né? Então, Deus honrou a vida deles. Pode sentar. Família é investimento, irmãos. A gente não investe dinheiro, a gente investe tempo, a gente investe amor. A gente sacrifica muitas coisas pelo outro. Mas todo sacrifício feito, ele tem uma recompensa. A pastora mesma falou que Deus não fica devendo nada a ninguém. Então, se você tem buscado por alguém, não desiste dessa pessoa. Eu não sei quanto tempo Deus vai demorar, se é que Deus demora, né? Para responder a sua oração. Pelo seu esposo, pelos seus filhos, eu não sei. Né? O tempo pertence ao Senhor. Mas tem uma coisa que eu sei, é que Deus ele é fiel. Ele é fiel. E todos os dias a gente pode provar da fidelidade do Senhor. Todos os dias a gente pode provar da fidelidade do Senhor. E uma das coisas que a gente tem que aprender a fazer, é mesmo na adversidade, é dar graças. Quando eu passei esse tema para o Marcos, graças dou, era isso. Era agradecer. Porque lá atrás, quando foi feita a escolha de deixar o homem, e agora eu digo a mulher também, deixar o seu pai e a sua mãe, deixar o seu conforto, deixar as suas regalias, deixar a sua liberdade e se unir ao seu esposo ou à sua esposa, para que os dois se tornem uma só carne.
vale a pena. Quando você escolhe a pessoa certa, quando você escuta Deus, a vontade de Deus sobre a sua vida, tudo se torna mais fácil. Então, vamos agradecer ao Senhor, porque se você está aqui hoje, é porque você pode ser luz na vida da sua família. Se você está aqui porque um dia alguém orou pela sua vida também, e essa oração foi respondida. E se você investir na sua família, não é investimento perdido. Que Deus possa abençoar a nossa casa, a nossa família. E é isso. Que Deus me deu